Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Hoje eu vou compartilhar uma porção do alimento diário. Nós estamos desfrutando desse volume aqui, O Princípio, que é o primeiro volume do alimento diário, iniciando essa série sobre Gênesis, né? Estamos na semana 4. O título da mensagem da semana é O Início da Restauração da Terra. Ó Senhor Jesus! A porção que eu vou compartilhar hoje é a porção de quarta-feira, e o título da leitura é o seguinte: Criados para atender ao bom prazer de Deus. Leitura de referência é Provérbios capítulo 8, versículos 30 e 31, que dizem assim: Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Ó Senhor Jesus! A porção de hoje começa falando, que Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Ó Senhor Jesus! E aqui fala, também, isso é baseado no versículo 1 Coríntios 1, 24, de que Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. E nós temos que em Provérbios 8:12 também fala assim: Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. A sabedoria aqui nesse versículo é o próprio Cristo, o Filho de Deus. Então, a sabedoria e prudência, eles andam juntos, É o que a gente vê até em Efésios 1:8, que fala assim: que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Nós vemos que o ponto que é abordado aqui é muito importante, irmãos, muito prático para nós, porque é necessário, sabedoria e prudência para executar a obra de Deus, para cooperar com a obra de Deus. Por um lado, a sabedoria é relacionada à criatividade, Então, é como se fosse o planejamento, o plano. E a prudência é necessária também para executar esse plano de uma maneira correta, Então, não uma maneira correta segundo, vamos dizer assim, o conceito humano, mas segundo a vontade de Deus. Então, não basta, ter a criatividade, mas nós devemos executar a vontade, a obra, executar segundo a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus! Então, tudo isso vem por meio da palavra, do seu governo sobre nós. Senhor Jesus. E aí fala sobre o versículo, que nós acabamos de ler, que é Provérbios 8, 30 e 31, que fala que Cristo, ele é o arquiteto, ele era o arquiteto, ele foi o arquiteto da criação junto ao Pai, E olha que interessante, ele fala: eu estava com ele e era seu arquiteto, E quando nós fazemos essa relação com Gênesis, Gênesis 1, ali em Gênesis 1, nos primeiros versículos, nós vemos que o Espírito pairava, E o Espírito, ele pairava e estava aguardando algo, E depois nós vemos que quando Deus começou a falar, o Espírito executou a vontade de Deus por meio da sua palavra. Quando o Espírito estava pairando ali, sobre as águas, e vamos dizer assim, aguardando o comando, a fala de Deus para que tudo fosse executado, a sua vontade fosse executada. E quando Deus falou, aconteceu. Ele criou do nada, criou do que não existia, Como nós lemos em Hebreus 11:3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então Deus criou ali quando a palavra, o Espírito estava pronto, aguardando, para executar a sua vontade. Quando Deus falou, simplesmente tudo foi criado. Então isso é maravilhoso, irmãos. E nós vemos que o quê? Que Cristo, ele é a sabedoria de Deus, é o arquiteto, mas ele também é a palavra, Como nós vemos em João, ele é o próprio verbo, ele é a palavra. Então, por meio da palavra, Deus executa a sua obra.
E o Espírito ele executa, ele está só esperando o comando, né? Ele vem com o Espírito, tem esse poder, né? E ele está só aguardando a voz de comando, a fala de Deus para poder executar a sua vontade, com poder executar a sua vontade. Então isso é maravilhoso, né? O Filho, que é a sabedoria e a palavra, também é a imagem de Deus, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então nós vemos que quando nós unimos, né, as duas coisas, nós vemos que o Espírito está pronto para executar a vontade de Deus, né? Só esperando executar com poder, só esperando o falar de Deus, né? O comando, a voz de comando, né? E voltando para finalizar nesse versículo de Provérbios 8, 30 e 31, na continuação, depois que fala que Jesus era o arquiteto, né? Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Então nós vemos que desde a eternidade, né, Cristo já estava junto com o Pai. E esse relacionamento era maravilhoso. E pela misericórdia do Senhor, Ele nos incluiu nisso, né? Ó Senhor Jesus, tudo para que Sua vontade fosse realizada. Então que os irmãos possam ter uma quarta-feira abençoada. Jesus é o Senhor.